sérios. A vergonha, culpa, dúvidas, raiva, esses são alguns, de facto, alguns dos sentimentos experimentados por aqueles que perdem algum ente querido por suicídio. O luto dessas pessoas envolve tabus, estigmas, preconceitos e muita, mas muita desinformação. Ingredientes que podem afetar a saúde mental dos que ficam. Por isso nós vamos conversar neste instante com a doutora Márcia Amorim, que já está connosco via online, sobre este assunto bastante específico. Seja bem-vinda, doutora, mais uma vez ao nosso programa, e o que nós queremos saber é como lidar com esta dor. Olá, bom dia. Bom dia. Espero que estejam bem, muito obrigada. E muitos parabéns por trazerem também este tema, porque, como dizem, é um tema que nos preocupa muito e tem que preocupar. E, de facto, trazerem isto à ordem do dia é importante para abrir consciências e alertar para todos os perigos a que todos estamos sujeitos e também, assim, apoiarmos as pessoas que estão em luto pela perda de alguém por suicídio. De facto, como lidar com tudo isto implica, acima de tudo, permitir sentir o luto e também estar envolvido numa rede de grande apoio, quer seja da família, dos amigos, dando todas as condições para que esta pessoa se permita sentir tudo aquilo que está a acontecer, porque é natural que esta pessoa esteja com muitas dúvidas, muito confusa, assustada, por vezes também em choque, como disse a Luísa, também com sentimentos de culpa, e por isso pode ser muito importante, ou é muito importante, que todos apoiemos, damos espaço para que a pessoa possa conversar sobre aquilo que aconteceu, sem julgarmos, sem interpretarmos, para que esta pessoa possa elaborar o seu processo de luto por esta perda tão difícil como é no caso do suicídio. Este é um tipo de luto até que nem é reconhecido, infelizmente, é um chamado luto não reconhecido, porque não dedicamos muito espaço a estas pessoas, por vezes ficamos muito preocupadas com aquilo que aconteceu e esquecemos de dar apoio às pessoas que estão aqui, que estão a sofrer pelo que lhes aconteceu àquele familiar, àquela pessoa importante. Então há muito a cuidar, há muito a fazer para com estas pessoas que perderam os seus entes queridos por suicídio, de facto. Doutora Márcia, essas pessoas, os familiares, eles têm probabilidades de virem a adquirir problemas psicológicos depois dessa fatalidade? O luto não é uma doença. O luto é aquilo que nós vivemos quando perdemos alguém muito importante. Em Portugal estima-se que por cada morte, cerca de 1 a 3 pessoas fiquem em luto. No caso do suicídio, sempre que há um suicídio, em Portugal estima-se que 35 pessoas fiquem impactadas com o processo de luto. No entanto, o luto não é uma doença, mesmo sendo na circunstância do suicídio. Aquilo que nós temos que estar atentos é se ao longo do tempo, ao longo dos meses seguintes, como é que esta pessoa está a vivenciar este processo de luto. Ou seja, questões como, se por exemplo ela não tem capacidade de falar sobre a pessoa que morreu sem um sofrimento muito intenso, se por exemplo um acontecimento pouco significativo acaba por desencadear reações muito intensas, se tem uma grande dificuldade ou incapacidade de deslocar os pertences do falecido, se não consegue deixar de pensar naquilo que aconteceu, se sente tenso e assustado a maior parte do tempo, se não consegue obter prazer de forma alguma,
se as suas relações interpessoais e até laborais começam a ficar de alguma forma impactadas. Por exemplo, algo que também nos deve chamar a atenção está relacionado com o padrão do sono, com o padrão do descanso, com o peso, com, por exemplo, também tudo aquilo que tiver no fundo repercussões no dia a dia, e também, dizia eu, a questão dos pensamentos sobre, por exemplo, querer desaparecer ou estar constantemente a pensar na morte. Então, estes são indicadores que nos têm que chamar a atenção e, claro, nestas possibilidades deve ser encaminhado para um profissional de saúde especializado na área do luto, porque embora o luto não seja uma doença, estima-se que cerca de 9,8%, cerca de 150 mil pessoas em Portugal possam sim desenvolver perturbação do luto prolongado. Portanto, é algo que nos tem que chamar muito a atenção. Muito obrigada, doutora Márcia Amorim, por ter contribuído aqui no nosso programa Mulheres em Foco. Agradecemos mais uma vez a sua participação. E aqui está, temos que estar atentos aos sinais e isso envolve uma equipa, podemos dizer assim, a família é uma equipa. Tem que estar atenta ao comportamento uns dos outros. Isso é relevante, é importante e nunca é demais lembrarmos que